Olá, de volta então aqui ao nosso canal História em Movimento e com mais um material que estará na nossa lista de História e Música. Estamos agora aí na primeira semana de 2013, de março de 2013, melhor dizendo, e no próximo domingo, dia 10 de março de 2013, nós teremos aqui em São Paulo, mais exatamente no Sesc Vila Mariana, uma apresentação do grupo musical argentino, o Ataque 77, uma banda bastante interessante, conhecidíssima em termos pelo menos de América Hispânica, de América Latina de fala espanhola, e razoavelmente conhecido, devo dizer, no Brasil. Vale até o relato de que fui comprar meus ingressos no final da semana passada e tive a grata surpresa de ver que a apresentação do Ataque está razoavelmente lotada, o que mostra, inclusive aqui entre nós de fala portuguesa, aqui no Brasil, a presença, o conhecimento sobre esse grupo musical, essa banda argentina tão importante, tão interessante e tão honesta. O Ataque 77, ou melhor dizendo, o Ataque 77, é uma banda que vem dos anos 80, que vem do universo aí do rock and roll, do rock feito em 3 acordes, do punk rock, e que com o passar do tempo vai expandindo aí os seus horizontes estéticos, musicais, sempre fazendo um som muito marcado, de muitas guitarras, de muito peso, de letras bastante interessantes, mas hoje realmente muito distante do que seria uma mera versão argentina ou sul-americana dos Ramones, por exemplo. É muito mais do que isso, é muito mais interessante do que isso. Para quem estiver na apresentação no próximo domingo, dia 10 de março deste ano de 2013, poderá comprovar isso ao vivo, imperdível. Bom, aproveitando esta semana em que teremos o Ataque 77 entre nós, aqui no Brasil, banda que já veio algumas vezes ao Brasil, não tantas quanto deveria, mas algumas vezes já esteve aqui no Brasil, especialmente aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos trabalhar um tema que é um tema chamado Canción Inútil, e esse tema ele vai aparecer para a gente numa versão de 2003, numa versão ao vivo, uma apresentação muito significativa, até pelo que a letra do tema nos coloca. E a letra do tema nos leva a um tema histórico central para a história política argentina e, de certa forma, para a história política sul-americana, do período das ditaduras, dos governos militares. E dentro dessa questão do período das ditaduras dos governos militares, o tema específico é o fenômeno da violência política, e mais exatamente o fenômeno do desaparecimento, de los desaparecidos, que é um tema muito forte. Se pensarmos no universo aí de países como o próprio Brasil, numa medida diferente, Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina, em especial esse Cone Sul, nós vamos ver a presença desse tema. Esses governos militares aí da segunda metade do século XX, em especial, tendo como marca da sua política de Estado o exercício da violência política e o desaparecimento de cidadãos que são mortos, evidentemente, da forma mais ilegal possível, por serem adversários do regime, por serem abertamente pessoas ideologicamente à esquerda, ou muitas vezes por mera suspeição. Esse exercício de violência ele não encontra essa justificativa, entre aspas, apenas no combate à chamada subversão de esquerda, que é a marca desse período da segunda metade do século XX aí, da Guerra Fria. Esses governos militares se orientavam muito por isso. A violência acaba se tornando um fim em si mesmo, e esse é, como sabemos, o pior dos mundos. O caso argentino é muito intenso. A cifra conhecida gira em torno de 30 mil desaparecidos. Claro que aqueles que combatem essa visão vão dizer que é muito menos, e a gente vai ter que lembrar que o raciocínio no caso é sempre o mesmo. Não se justifica 30 mil, não se justifica não se justifica meia pessoa desaparecida, vítima de violência política, de intolerância, enfim, aquilo que já sabemos em nome de querer viver num mundo e num país civilizado. O tema é muito forte na Argentina, pelo número, pelo significado, pelo fato de que ele engloba não só essas pessoas que desapareceram, que morreram vitimadas pela violência, mas os desdobramentos disso.
Então as famílias que perdem seus filhos, suas filhas, e que perdem seus netos e netas. Os casos terríveis em que mulheres grávidas presas sob suspeita de subversão ou abertamente subversivas, ligadas aí a grupos políticos de esquerda, e que tiveram seus filhos na prisão e esses filhos sendo subtraídos, sendo retirados das mães, retirados das famílias e muitas vezes entregues a famílias ou de militares ou de civis ligados ao círculo militar. Isso vai gerar uma tragédia inominável, uma coisa que se arrasta até hoje na realidade argentina, com a formação de grupos que se dedicam a buscar a verdadeira identidade dessas pessoas. Um dos filmes mais conhecidos da cinematografia argentina é justamente La Historia Oficial, com a atriz maravilhosa, Norma Leandro, em que se explora essa história justamente de uma criança que acaba tendo a sua identidade real descoberta e está sendo criada por uma família ligada a esse círculo militar. É uma tragédia gigantesca, inominável, difícil de avaliar para nós olhando de fora. E isso justifica o fato de que esse tema tenha tanta força, tenha tanto apelo, e apareça de várias maneiras na cultura que se produz na Argentina, no teatro, no cinema e na música, como é o caso dessa canção do Ataque 77, que é Canción Inútil. Perceberemos, talvez, dois detalhes a explorar um pouco mais na letra. Na verdade, o detalhe da apresentação inicial, que é quando há uma espécie de refrão repetido pelo público, os 30 mil desaparecidos, não esquecemos, não perdoamos, não transigimos, e isso demonstra, claro, uma intransigência política, até uma intolerância política, e também, mais do que isso, demonstra o peso desse tema. Na verdade, muito mais do que intolerância e intransigência, para nós que olhamos de fora, a interpretação mais correta talvez seja não esquecer, é proibido esquecer, não se deve esquecer. E nós, historiadores, sabemos que o passado não deve ser esquecido mesmo, em hipótese alguma. O passado deve ser compreendido sempre. As compreensões podem melhorar com o tempo, mas elas não devem ser abandonadas jamais. E o acerto de contas com a história é sempre importante. Ainda mais em países como os nossos, aqui na América do Sul, aqui na América Latina. Essa reação do público no início é muito significativa desse aspecto. Desse estereótipo que nós temos da politização dos países sul-americanos, em especial da Argentina e do Uruguai, por exemplo. Bom, não é só um estereótipo, podemos perceber. Outro detalhe interessante, a letra em si é praticamente autoexplicativa, como nós vamos perceber, ela relata esse fenômeno do desaparecimento, esse fenômeno da luta política em torno disso, da busca com a redemocratização a partir do final da ditadura militar na Argentina em 1983, do acerto de contas, com esse processo todo. Mas é um momento em que ela fala sobre o indulto, que é uma temática específica, um determinado momento em que após o final da ditadura houve um indulto, houve uma chamada lei do ponto final, que determinou que essa coisa toda, esse universo dos desaparecimentos políticos, da violência política, ficaria acertada de vez, digamos. O que de fato acabou não acontecendo. O processo até certo ponto é reaberto, e vale dizer que até o momento atual, até o ano passado, 2012, ainda havia julgamentos, ainda havia investigações, ainda havia processos em andamento, como ainda há. Basta lembrar que o primeiro presidente militar, o primeiro líder da junta militar, do chamado Processo de Reorganização Nacional da ditadura militar argentina, que é o senhor Jorge Rafael Videla, vive hoje em prisão domiciliar. Aliás, não só ele. Então fica com uma lição também para nós sul-americanos, o modo como esse processo foi e está sendo encaminhado e encarado na Argentina. O acerto de contas com a história, que vai muito além de vinganças ou de revanches políticas, não é isso que interessa. O que interessa é que o passado seja compreendido, que ele seja vivenciado como ele deve ser. Ele não está morto, ele não ficou para trás. Ele determina boa parte do que somos e principalmente do que seremos. E essa é uma lição preciosa. E fica o registro do Ataque 77, nessa canção belíssima, que é Canción Inútil, mostrando ainda mais uma apresentação ao vivo, como veremos aí, a intensidade desse tema da história argentina, da história sul-americana,
história latino-americana, por que não dizer da história da humanidade. Ficamos então com o Ataque 77, uma apresentação de 2003, há 9, 10 anos atrás, com Canción Inútil, enfocando aí, contextualizando o tema dos desaparecimentos políticos durante as ditaduras militares aí do chamado Cone Sul da América do Sul. E, para quem estiver, eu estarei, devo dizer com muita alegria, para quem estiver no domingo próximo desta semana agora de março, dia 10 de março deste ano de 2013, no Sesc Vila Mariana, a partir das 18 horas, teremos a oportunidade de ver ao vivo o Ataque 77, essa banda tão interessante e tão querida. Vamos então para Canción Inútil com o Ataque 77. Tantos años y el tiempo no borró el instante, esa tarde excepcional. Aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, lloraba desconsolada. Tantos meses que no lo vuelvo a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho, que aunque eras muy pequeño entonces lo supiste igual. Hijo y sangre de un desaparecido en la calle, y a gritos juicio y testigo, tinta roja, escracha en la pared y los gases, escondidas, enfrentamientos. Escucha, piensa, escucha y dice que no es venganza, es instinto sin razonamiento. La causa mueve el sentimiento y esto empieza a causar lo que siento. Para ser adolescente siempre es como vencer. 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 Oh. Ya es bastante, por hoy va a ser mejor que me calle y aprender del silencio, reconocer que fuimos cómplices también de ese indulto, nuestra pasiva indecisión, y aunque la vida nadie nos va a devolver, prevenir es curar y luchar el remedio, que al fin y al cabo es más sincero que esta inútil canción. Es todo lo que tengo para ser adolescente siempre, es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer.